Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, obrigada por participar da 15ª edição da Expolog, Feira Internacional de Logística. Seja muito bem-vindo ao seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística. Em um ano tão desafiador como está sendo de 2020, a reinvenção da empregabilidade é o nosso tema central. Cases inspiradores, jornadas de sucesso, a crise geradora de oportunidades e muito mais. São mais de 20 palestras, uma programação instigante, com palestrantes incríveis e feita especialmente para você, jovem profissional. Aproveite! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo dia do seminário Oportunidades para o Jovem na Logística. Desde já, nós agradecemos pela sua presença, você que está no estado do Ceará, em outros estados do Brasil e até em outros países. Assistiremos agora à palestra Soft Skills, do profissional logístico na era da inteligência artificial. Conheça o nosso convidado. Olá, eu sou Adeildo Nascimento, sou consultor, palestrante, expert em cultura organizacional e para mim é um privilégio, uma honra estar aqui participando da 15ª edição da Expolog. Eu estou falando com vocês direto de Curitiba, no Paraná. Muitas pessoas vão acessar esse conteúdo, então, desde já, meu muito obrigado por você estar aqui comigo e eu espero que você curta e que esse conteúdo seja bom para você. A gente vai falar sobre soft skills do profissional na era da inteligência artificial. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês aí, e esse conteúdo tem, assim, se eu chegar no final dessa palestra, dessa masterclass, e você tiver com a cabeça cheia de perguntas, de provocações, eu vou ter feito o meu trabalho corretamente. Então eu vou compartilhar aqui com vocês algumas telas e alguns slides para a gente falar sobre esse tema. Soft skills na era da inteligência artificial. Um novo mundo demanda novas competências. Para a gente começar a falar sobre soft skills, antes de mais nada, a gente tem que entender por que soft skill é importante. Por que ao longo do tempo a gente deixou, ou seja, as hard skills, as skills técnicas, as competências técnicas, elas começaram a perder um pouco de valor. Não que elas não sejam importantes, você precisa ter, mas elas são como commodities hoje no mercado. E ao longo do tempo a gente começa a ter uma importância muito maior para soft skills, para as human skills, para aquilo que é inerente ao ser humano. Eu começo aqui provocando vocês com esses 3 grandes ícones da história do mundo, da economia, que é o Adam Smith, o Taylor e o Ford. Esses 3 juntos criaram um modelo de mundo, um modelo de trabalho, né? O Adam Smith falando, sou o pai da economia moderna, falando que o melhor negócio acontece quando você faz o que é melhor para você, quando você busca os seus melhores interesses. Agora, os outros 2 aí, Taylor e Ford, criaram um movimento taylorista e fordista. Eu vou falar algumas máximas para vocês aqui desse movimento taylorista e fordista, para você entender qual é o tamanho dessa cultura, né? Então, esses 2 diziam o seguinte: o funcionário é mais uma peça da engrenagem. Trate o ser humano como se ele não tivesse nem sentimento, nem emoção.
Quer ver mais o que eles diziam? Assim, ó, divida a tarefa da pessoa até o ponto que ela fique tão insignificante que essa pessoa não precise pensar para fazer, que seja um ato mecânico, instintivo. E alguns tayloristas e fordistas mais arvorados diziam o seguinte: eu não sei por quê, quando eu contrato pernas e braços, vem junto um cérebro. Então, só para você ter uma ideia do que esse movimento de economia industrial, de comando e controle, ele foi um movimento, o mundo do capital e da máquina, no qual o cérebro, ou a soft skill, as competências humanas não tinham tanta importância. Mas eu vou contrapor esses três agora com três outros grandes ícones do mundo atual, do mundo digital, do mundo da inteligência artificial, do mundo da colaboração, né? Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, e olha o que esses caras dizem. Toda empresa precisa ter gente que não tem medo de errar, porque se você tem medo de errar, você não inova, você não cria. Essa aqui é maravilhosa, que é do Steve Jobs, que ele diz o seguinte: a gente não contrata a pessoa inteligente para dizer para elas o que elas têm que fazer, mas a gente contrata elas para que elas nos digam o que a gente tem que fazer. E o Bezos diz o seguinte: ou você tolera críticas, ou você procura outra coisa para fazer. A Amazon hoje é quase uma empresa trilionária. A quarta revolução industrial é considerada a partir da invenção do iPhone com o Steve Jobs. Então, esse novo mundo, contraposto com o mundo anterior que a gente tem, que era o mundo do capital, da máquina, ele é um mundo totalmente diferente hoje. E é por isso que soft skills tem uma importância hoje muito maior do que tinha na época desses senhores aí, do Adam Smith, do Ford e do Taylor, né? O que é a era da colaboração ou a era da inteligência artificial? Como o título da nossa Masterclass aqui fala sobre inteligência artificial, eu trouxe alguns exemplos para vocês, só para vocês entenderem o que significa machine learning, deep learning, aprendizado de máquina, ou inteligência que vem dos robôs, dos algoritmos, né? Trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles é o AlphaZero. O AlphaZero é um algoritmo que aprendeu a jogar xadrez. E algum tempo atrás ele foi colocado para jogar com o Stockfish. O Stockfish foi o grande computador que venceu todos os grandes campeões de xadrez no mundo. Foi quando uma era nova começou a nascer, quando os grandes enxadristas russos começaram a perder espaço para computadores. O que o Stockfish praticamente fazia? Ele guardava as jogadas de xadrez. Então, ele era uma capacidade, uma grande memória que, assim, guardava todas as jogadas possíveis no xadrez e ele usava elas conforme o tabuleiro aparecia a necessidade de determinada jogada. O AlphaZero não. O AlphaZero é um algoritmo que não entendia nada de xadrez, mas ele era um algoritmo inteligente de aprendizado de máquina. E ele foi colocado para colocar com o Stockfish para aprender a jogar xadrez. Eles fizeram algumas partidas teste para que o AlphaZero aprendesse a lógica do jogo, e depois que ele aprendeu, ele nunca mais perdeu para o Stockfish. Então aí você consegue entender o que é um aprendizado de máquina, como é que você consegue fazer com que um algoritmo aprenda, né? O Obot é um aplicativo que está disponível hoje, ele é um psicólogo. Se você instalar o Obot no seu smartphone, você tem um psicólogo te acompanhando 24 horas do dia, observando todas as páginas que você acessa, os posts que você faz, as tuas navegadas na rede, os nudes que você manda, brincadeira, essa é a parte de brincadeira. O Obot, ele foi treinado observando no mundo afora como se comportavam pessoas psicossomatizadas, pessoas deprimidas e suicidas, e como que era o comportamento deles nas redes. E quando o Obot compara isso com o comportamento de outras pessoas, ele pode alertar essas pessoas do perigo que elas podem estar correndo com doenças psicossomáticas, depressão e até com o suicídio. O Vital, olha só, eles têm até nome já de pessoas. Há quem diga, alguns sociólogos, que os algoritmos já são uma espécie no meio dos humanos. O Vital, ele é um algoritmo especialista em planos estratégicos de empresas, planos de negócios. E a Deep Knowledge usa o Vital para fazer leitura de empresas. E ele pode, caso algumas empresas queiram, como algumas já estão querendo, assumir um assento no conselho dessa empresa.
Então, imagine que você pode ter num conselho administrativo de uma empresa, você pode ter 10 humanos e um algoritmo, como voto de desempate. E olha que interessante, o Vital consegue fazer análise profunda de planos de negócio numa velocidade absurda, que nenhum ser humano consegue. Mais 3 exemplos para a gente só, para vocês entenderem o tamanho da evolução que a gente tem hoje em inteligência artificial vivendo nesse mundo onde máquinas pensam. O Babylon é um bot de atendimento médico que é usado hoje no Reino Unido. Ou seja, antes lá no Reino Unido, que sofria muito, como todos os países, com gasto em saúde, principalmente o primeiro atendimento das pessoas que vão em centros médicos, em pronto-socorros, atendimento de urgência, quando na maior parte eles vão lá, sobrecarregam o sistema para pegar receitas de doenças recorrentes, né? O Babylon é um bot que hoje, utilizado dentro do Reino Unido, você não consegue acessar o sistema de saúde antes de passar pelo Babylon. E você passa por essa checagem inicial com um médico automático, com um algoritmo, que vai fazer uma anamnese inicial, vai olhar quais são as características, sintomas, e vai ver se você tem necessidade de um atendimento de urgência ou não. O afetivo é muito curioso e até preocupante. O afetivo é um algoritmo que analisa microexpressões faciais. Então, o algoritmo, uma vez instalado, se você aponta a câmera do seu celular para algum local onde o afetivo está instalado, ele não está de livre acesso ainda, porque pode criar muito problema, mas o afetiva consegue dizer qual que é o grau de sarcasmo no teu sorriso, ou qual é o nível de mentira na tua resposta. O afetiva começou a ser usado em processos seletivos e avaliação de desempenho por algumas HR techs, por algumas empresas de tecnologia de RH, e foi duramente criticado pela ética em se usar um robô e um algoritmo para fazer esse tipo de leitura, mas eu só quero dizer que é realidade isso hoje já. O Blue Crush se parece muito com uma ficção, que era o filme Minority Report, que a gente via ou assistiu com o Tom Cruise, onde, na ficção, né, alguns policiais conseguiam prender as pessoas antes que elas cometessem o crime, porque era certo que elas cometeriam. O Blue Crush é o algoritmo que coordena uma boa parte das forças policiais nos Estados Unidos, fazendo cruzamento de dados com o número dos estabelecimentos abertos, o número de bebidas alcoólicas vendidas, de cigarro, e cruzando com os antecedentes das pessoas que estão cruzando aqueles locais, através de leituras de câmeras e tudo mais, o Blue Crush consegue definir onde que a polícia tem que se situar mais ostensivamente para evitar que um crime aconteça. Então, o Blue Crush, através de inteligência artificial, consegue identificar ou ter uma alta probabilidade de onde um crime possa acontecer, e ele preventivamente desloca a polícia para que vá até lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse mundo que a gente vive hoje, o mundo da inteligência artificial, é um mundo onde as competências técnicas, elas estão aos poucos sendo substituídas por algoritmos, e elas vão ser. No mundo da logística, é inimaginável a gente acreditar que melhores malhas logísticas vão ser desenhadas por humanos, não vão ser. A própria operação logística vai ser feita cada vez mais por robôs e por algoritmos inteligentes. E o que resta para os seres humanos, então, né? Resta soft skill. E aí eu começo a entrar na lista daquilo que eu considero ser a lista das soft skills do profissional do futuro, do profissional logístico, do profissional de RH, de qualquer profissional no futuro, o que ele precisa ter na cabeça dele como soft skill para sobreviver nesse novo mundo. Como é que era a cabeça do passado? Primeiro, a gente pensava com uma cabeça linear e competitiva. A analogia que eu uso e gosto muito de usar é a analogia dos games. Por exemplo, eu sou da geração Atari, não sei se você também eu tenho 46 anos e sou da geração Atari. O que a galera da geração Atari fazia? A gente passava a fase e vencia. Então você, quando colocava lá um cartucho do Atari para começar a jogar, dependendo da tua idade, você nem vai entender o que eu estou falando. Você colocava um cartucho, um jogo novo do Atari, e ia aparecer uma fase para você passar. Essa primeira fase era uma fase muito fácil.
Era uma fase que você aprendia as manhas do jogo, as regrinhas, passava e você ia para a fase seguinte. Fase 2 era um pouquinho mais difícil, a 3 um pouco, até você fechar o jogo, as fases iam aumentando em nível de complexidade, dificuldade e desafio. Só que a fase era sempre a mesma. Então, o que é linearidade na vida, a linearidade no jogo, a linearidade no processo? Ele é sempre o mesmo. Então, uma vez que você decorava a fase do Atari, você sempre jogava ela do mesmo jeito, porque você tinha decorado como passar aquela fase. Então, o mundo do passado era um mundo que privilegiava o pensamento linear e a competição. E por que a competição? Porque eu, quando jogava Atari, eu não contava para ninguém as manhas do jogo. Eu jogava com os meus amigos, eu colocava uma toalha em cima do joystick para que ninguém enxergasse a manha do jogo que eu tinha descoberto, porque o segredo era passar a fase antes de todo mundo, vencer ela, fechar o jogo e ser o campeão, chegar no topo. O meu pensamento era linear, porque eu decorava sempre as mesmas fases e escondia elas de todo mundo. Esse é o mundo passado, é o mundo onde a soft skill requerida era pensamento linear e competitivo. Como é que é o mundo hoje? O mundo hoje é um mundo de game não linear, é um mundo de plataforma colaborativa, de colaboração e não competição e de não linearidade. Então imagine o seguinte, eu sou um jogador de Atari, eu coloco um joguinho para começar a jogar, tem uma fase que alguém desenhou e essa fase é sempre a mesma. E eu coloquei 3 exemplos aqui que os mais aficionados por jogos vão entender, eu aprendi isso com meu filho, com o João. Por exemplo, o meu filho quando era muito pequenininho jogava Minecraft. O Minecraft é o primeiro joguinho que está aqui à esquerda do vídeo, e eu cheguei uma vez para o João e falei assim, que fase você está? E ele falou assim, como assim, pai? Qual a fase? Ele falou, não tem fase para passar? Ele falou, não tem fase nenhuma. Quando você abre um jogo como Minecraft, como Fortnite, como qualquer Battlefield, você vai colocar esse jogo e no Minecraft vai ter nada. E ao mesmo tempo tudo, porque tem um mundo novo a ser criado. Isso é um game não linear. É um game onde a soft skill demandada para isso é criatividade, inovação. Não jogue o jogo dos outros, crie o seu próprio mundo. E outra, por que ele não é tão competitivo? Porque ele trabalha numa plataforma colaborativa. O João, meu filho, certa vez jogava no mundo do amigo dele. Lá no mundo do amigo dele, o amigo dele é o líder. E ele é um colaborador na construção do mundo do amigo dele. Outra vez eu chego lá, o João está no mundo dele, no mundo do João, e adivinha quem estava lá? O amigo dele, que algumas semanas atrás era o líder do João e que agora é o colaborador do João, que está trabalhando para a criação do mundo do João no Minecraft. Isso é holocracia, sociocracia. Isso é time de alta performance. Isso é um squad. É uma conjugação de pessoas com habilidades complementares que se juntam para resolver um problema, que criam coisas, que resolvem problemas. Então, a soft skill aqui demandada desse novo mundo, diferente da geração Atari, da Atari que tinha linearidade e competição como vocação, como fruto, como foco, esse novo mundo é totalmente diferente. É um mundo que tem como colaboração o foco e construção, inovação, criatividade, não jogar o dos outros. E isso já acontece desde da mais tenra idade. Por que essas soft skills são importantes? Se você for trabalhar numa empresa de tecnologia digital, mesmo na área de logística, você vai ver que ela vai estar estruturada com times multidisciplinares, como squads para resolver problemas, trabalhar num projeto, dar solução de algum problema. Essas pessoas trabalham numa lógica Minecraft, Fortnite, e não numa lógica Atari. Então, se você é um profissional da geração Atari, o teu soft skill, o teu modelo mental não serve mais para esse novo mundo da era digital e da inteligência artificial. Outra soft skill, humildade. Pode parecer simples e bobo, você olha e fala assim, puxa, esperava mais dessa tua palestra aí, Adeildo. Mas olha, a humildade é a única força capaz de quebrar o ciclo do orgulho. Qual que é o ciclo do orgulho? Eu não ensino nada para quem já sabe tudo. Por mais que você seja inteligente, você jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo. E esse mundo todo é um mundo conectado em rede. É o mundo que colabora, é o mundo da Wikipedia, é o mundo do Minecraft, é o mundo do Fortnite, é o mundo do Google. Então, por mais inteligente que você seja,
fazer voo solo ou tentar ter todas as respostas por você só, está errado. Você não vai sobreviver nesse mundo. Então você precisa ser humilde para aprender e ser humilde para ser colaborador numa área ou num mundo onde você não é especialista. Porque quanto mais você colabora com as outras pessoas, essas pessoas também colaboram com você no seu mundo e à sua disposição. Isso começa a fazer e desencadear nesse novo mundo coisas maravilhosas, como pessoas com propósitos comuns, trabalhando com essa cabeça humilde e uma cabeça colaborativa, inovadora e criativa, causa grande impacto na sociedade. Eu trouxe 3 exemplos para dizer o que significa uma gestão sociocrática com esse modelo mental não Atari, mas um comportamento não linear e colaborativo. Primeiro, a Primavera Árabe. Alguns anos atrás, algumas pessoas organizadas em rede, com a força das mídias sociais, começaram a derrubar vários regimes totalitários no Oriente Médio. Quem foi o líder disso? Quem foi o chefe? Quem que capitaneou essas ações? Você não consegue achar. Por quê? Porque ela foi uma lógica sociocrática, holocrática, conduzida numa plataforma colaborativa que é a mídia social. Outro exemplo são as empresas do Elon Musk, como a Tesla e a SpaceX. Quando eles trabalham com open code, ou não tem segredo industrial, e o Elon Musk já disse que ele só vai conseguir colonizar Marte, levar o mundo a uma nova era espacial, utilizando todo o capital intelectual disponível no planeta. E para isso, ele precisa conectar todos os cérebros do mundo e pessoas que queiram ajudar a resolver esses problemas. Isso é a era da colaboração. Isso quem faz é o ser humano. O robô, a inteligência artificial, não tem como criar propósito por si só. É por isso que uma das soft skills, além da humildade, é que você tem um propósito na vida e trabalhe numa empresa que também tem um propósito. Porque os propósitos agregam. Hoje deve ter pessoas, e existem pessoas que trabalham gratuitamente para o Elon Musk, porque elas querem ver o mundo, querem ver o homem no espaço, querem ter carros autônomos, querem aprender como desenvolver baterias, para que a gente não fique refém de fontes de energia que destruam o planeta. Então, toda essa lógica aplicada com propósito comum serve para qualquer área, inclusive a área logística. E eu trouxe um exemplo ruim de colaboração, que são as fake news. As fake news são movimentos colaborativos e sociocráticos que espalham desinformação e fake news através da ignorância das pessoas. Mas é assim que funciona. Esse é o jeito de funcionar. Né? Outra soft skill que vocês vão ter que conquistar ao longo do tempo é o que a gente chama de ser eterno aprendiz, long life learning. Ou seja, hoje o aprendizado, a informação, o conhecimento, os novos paradigmas que surgem fazem com que eu e você tenhamos que nos atualizar numa velocidade extremamente absurda. Isso quer dizer que você não pode mais, eu me formei e agora tá beleza, vou trabalhar o resto da vida. Não, você tem que se manter atualizado constantemente, até o final da sua vida. Porque as pessoas hoje que fazem uma faculdade, quando chegam no final dela, a tecnologia que existia no início da faculdade já é obsoleta no final da faculdade. Então, hoje, obrigatoriamente, nós temos que ser eternos aprendizes. E você tem que desenvolver uma habilidade ou uma soft skill que é de make sense. O que é fazer sentido, buscar sentido nas coisas. Quando você dá um Google atrás de alguma informação, você tem a habilidade de separar o joio do trigo. Aquilo que não presta daquilo que presta, daquilo que pode agregar no seu conhecimento. Outra coisa é você não perder tempo na rede. Uma das soft skills também desejada é foco. Ter foco naquilo que você precisa fazer. E nós somos hoje uma geração de hiperlink, que a todo momento somos incomodados com bips, sinalizações, alertas de coisas que estão acontecendo, isso desvia a nossa atenção. E uma boa parte dos brasileiros hoje perde tempo na rede. O brasileiro é um dos povos mais conectados,
na rede e aquele que menos gasta tempo, perde tempo na rede. Não usa a rede a seu favor. Então, lifelong learning é você ter a disposição de estar sempre atualizado. Se você não for humilde também, você não vai conseguir isso. E outra, idade não é desculpa. Porque isso tem a ver com cérebro, com a atividade, com o quanto você deixa o seu cérebro ativo nessas coisas. É claro que tem algumas dificuldades extras para as pessoas que, como eu, já têm uma certa idade. Segundo a andragogia, algumas coisas acontecem com a gente à medida que a gente envelhece. Primeiro, a gente tem dificuldade de aprender coisas novas. E a outra é que eu tenho dificuldade de abandonar paradigma, costume, modelo mental. Então, conforme a sua idade for maior, o teu esforço tem que ser maior. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer. O inverso é verdadeiro. Aquelas pessoas que são muito novas, mas que não têm foco ou se distraem no hiperlink com as mídias sociais, podem perder um terreno grande para aquelas que sim dão foco e usam a rede como uma forma de conhecimento e desenvolvimento. Então, outra coisa, você tem que ser curioso. Robô, inteligência artificial não tem curiosidade nenhuma. Nós, seres humanos, sim. Então, uma human skill ou uma soft skill muito desejada é a pessoa que tem curiosidade. Como eu cheguei no valor? O que eu posso fazer diferente? Curiosidade e dúvida tem mais valor que resposta, porque resposta os robôs têm. Você tem que ter curiosidade, e essa curiosidade tem que te mover a buscar soluções para resolver problema, criar coisas novas. A base da inovação, a base da criatividade é a curiosidade. À medida que a gente cresce, que a gente abandona a infância, a gente perde o senso de curiosidade. Já as crianças, você sabe, todo o tempo, elas são curiosas ao extremo. Por quê, pai? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ter esses porquês na nossa vida faz parte da soft skill dos profissionais do futuro. Eu preparei aqui também um chart interessante para você, já que as profissões ou os especialistas cada vez perdem mais espaço, eu preparei aqui um chart do que eu acredito ser importante em termos de conhecimento. Além de você, mas isso aqui, essa parte da esquerda é quase como uma commodity, você tem que ter. Conhecimentos de lógica, de gramática, de retórica, são as artes liberais, as artes livres, como aritmética, geometria, música, astronomia, conhecido no passado como o trivium e o quadrivium. Se você tiver essa base e se desenvolver em uma coisa que traga arte para a sua vida, que traga ciência, que traga forma na comunicação e no design, e que tenha alguma lógica de engenharia por trás, você vai ser um profissional desejado pela maior parte das organizações como um profissional multidisciplinar. Aplicando essa regra de uma maneira geral, com as soft skills que eu falei, você está de longe sendo um profissional super, hiper, mega desejado no mercado. Por fim, um olhar digital. Era artificial, tecnologia, não tem a ver com máquinas traquitanas, smartphone, não, isso tem a ver com cultura. As pessoas que têm um olhar digital, elas não têm a tecnologia como um fim em si. Elas conseguem usar a tecnologia para resolver algum problema humano. Isso é olhar digital. Olhar digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com cultura de resolução de problemas. As maiores oportunidades estão onde estão os maiores problemas. E quem tem um olhar digital olha para um problema e consegue imaginar tecnologicamente como fazer para resolver aquele problema. A logística está cheia de problemas para resolver. Isso é um mar de oportunidades. Quer uma grande oportunidade, acha um grande problema. Então, com curiosidade, com olhar digital, colaborativo, humildade para aprender, você faz coisas que os robôs não fazem. Por último, a era do robô inteligente precisa ser a era do ser humano com propósito. Repito, robôs não têm propósito, seres humanos têm. Tem 3 coisas que são para a cereja do bolo das soft skills da era da colaboração e da inteligência artificial. Paixão. Robôs não têm paixão, robôs não têm brilho no olho. Vocação. Vocação tem sentido de chamado, de que você existe para ajudar alguém, para você resolver algum problema. Aristóteles diz que quando as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades, você achou a sua vocação.
E por último, o propósito. O propósito é o legado. O propósito é, depois que você trabalhou, depois que você viveu, como vão lembrar de você? O que você deixou para a sociedade? Então, o meu recado para você é que você pare de pensar em subir na carreira. Não tem mais essa lógica de subir, não é mais geração Atari. Agora a lógica é se expandir. Então, os profissionais do futuro, eles não sobem na carreira, eles se expandem, eles se espalham. Essa é a hashtag que eu uso, a hashtag se espalhe. Então, você que me assistiu até aqui, o meu conselho para você é que você se espalhe, que você faça da tua vida como humano, com a utilização da tecnologia a seu favor. É o homem que deve programar o robô, e não o robô que deve programar o homem. E você se espalhe e faça um bem para a sociedade, que use todos os recursos na logística e fora da logística para resolver problemas humanos. E a gente está cheio de problemas para resolver. E onde os problemas do mundo encontram os teus talentos e as tuas possibilidades, você descobriu a tua vocação, um chamado. Meu muito obrigado à Expolog, foi um prazer e um privilégio participar dessa 15ª edição. Todos os meus contatos estão aqui e o meu pedido é que você me siga nas redes e a gente vai se falar. Um prazer, muito obrigado e até mais. Em nome dos promotores e realizadores deste seminário, agradecemos por sua audiência e que possamos nos reencontrar na próxima edição da Expolog em 2021. A todas as famílias, desejamos dias de paz e muita saúde em seus lares e em suas vidas.